A propaganda moderna não é fruto do acaso, da criatividade espontânea ou apenas de bons slogans. Ela é resultado de décadas de estudos em psicologia cognitiva, neurociência, economia comportamental e comportamento social. Para entender como a publicidade funciona, é necessário, primeiro, aceitar uma verdade desconfortável. O ser humano não decide de forma racional na maior parte do tempo. Nosso cérebro foi moldado para sobreviver em ambientes de escassez, perigo e instabilidade, não para lidar com um mercado saturado de estímulos, escolhas infinitas e mensagens persuasivas, competindo pela nossa atenção. A propaganda apenas aprendeu a conversar com esse cérebro primitivo usando uma linguagem que ele entende muito bem: emoção, medo, pertencimento, recompensa e atalho mental. Grande parte das decisões de compra acontece antes mesmo de termos consciência delas. O cérebro emocional, mais antigo, reage primeiro. O cérebro racional entra depois apenas para justificar a decisão. É por isso que muitas vezes compramos algo sem necessidade real e, quando questionados, criamos explicações lógicas para algo que foi decidido emocionalmente. A indústria da propaganda entende isso profundamente e constrói suas estratégias em cima de gatilhos psicológicos específicos, que funcionam porque exploram mecanismos universais da mente humana. Um dos gatilhos mais poderosos é a escassez. Desde a pré-história, a falta de recursos significava risco de morte. O cérebro aprendeu a reagir rapidamente sempre que algo parece limitado. Quando vemos mensagens como últimas unidades, estoque baixo ou edição limitada, não estamos apenas recebendo uma informação, estamos ativando a amígdala, região cerebral ligada ao medo e à sobrevivência. Esse medo não é racional, é instintivo. Ele cria urgência interna e reduz drasticamente nossa capacidade de análise crítica. Plataformas de e-commerce utilizam esse mecanismo de forma recorrente, como faz a Amazon ao exibir alertas de poucas unidades restantes, ou ao informar quantas pessoas estão visualizando o mesmo produto. A mensagem implícita não é compre, mas se você não agir agora, alguém vai tomar isso de você. Associada à escassez está a urgência, outro mecanismo que sabota o pensamento racional. Relógios regressivos, promoções que acabam em minutos ou ofertas válidas apenas por um dia criam um ambiente psicológico onde o tempo parece inimigo. Sob pressão temporal, o cérebro reduz a quantidade de informações analisadas e passa a decidir por impulso. O córtex pré-frontal, responsável pela lógica e planejamento, perde espaço para áreas mais primitivas responsáveis por ação imediata. A pergunta deixa de ser isso é necessário e se transforma em primeira. E se eu perder essa oportunidade? A urgência não existe para informar, mas para impedir a reflexão. Outro pilar central da propaganda é a prova social. O ser humano é um animal social e imitativo. Durante milhares de anos, seguir o grupo foi sinônimo de segurança. Se todos comiam determinado alimento ou evitavam um certo lugar, copiar esse comportamento aumentava as chances de sobrevivência. A publicidade explora esse instinto ao exibir depoimentos, avaliações, selos de mais vendido e números de usuários. Quando vemos que milhares de pessoas já compraram algo, nosso cérebro entende aquilo como uma decisão segura, mesmo sem avaliar o produto em profundidade. A validação coletiva substitui o julgamento individual. A autoridade funciona de maneira semelhante. O cérebro humano busca atalhos para economizar energia cognitiva e confiar em alguém que aparenta saber mais é um desses atalhos. Por isso, figuras que representam autoridade menos médicos, especialistas, influenciadores, com linguagem técnica,
menos são amplamente utilizadas em anúncios. Mesmo quando a autoridade é apenas estética, como um jaleco branco ou um discurso confiante, o cérebro tende a aceitar a mensagem com menos resistência. Instituições financeiras exploram esse mecanismo combinando linguagem técnica, símbolos de estabilidade e cores associadas à confiança, como fazem muitos bancos, criando uma sensação de segurança que muitas vezes antecede qualquer análise real dos serviços oferecidos. A emoção, no entanto, é talvez a ferramenta mais poderosa da propaganda. Histórias são muito mais eficazes do que dados frios, porque ativam múltiplas áreas do cérebro ao mesmo tempo, incluindo regiões ligadas à empatia, memória e identidade. Quando uma marca se associa a uma emoção forte, ela deixa de ser apenas um produto e passa a ocupar espaço na memória afetiva do consumidor. Refrigerantes são um exemplo clássico disso. Seus comerciais raramente falam sobre sabor ou composição. Eles vendem felicidade, união, celebração e pertencimento. O refrigerante se torna um símbolo emocional e não apenas uma bebida. A psicologia das cores complementa essa construção emocional. Cores não são neutras. Elas provocam reações fisiológicas e psicológicas específicas. O vermelho, por exemplo, aumenta os batimentos cardíacos, estimula a excitação e gera senso de urgência. É por isso que é amplamente utilizado em promoções, botões de compra e redes de fast food. O azul, por outro lado, reduz a ansiedade e transmite estabilidade, confiança e segurança. O amarelo chama a atenção rapidamente e estimula a energia, enquanto o verde remete à natureza, equilíbrio e saúde. O preto comunica luxo, poder e exclusividade, sendo amplamente usado por marcas premium para justificar preços elevados. Nada disso é acidental. Cada cor é escolhida para provocar uma resposta específica no cérebro. As formas geométricas também carregam significados simbólicos profundos. Círculos transmitem acolhimento, comunidade e continuidade, fazendo o consumidor se sentir parte de algo maior. Quadrados e retângulos comunicam estabilidade, ordem e força, sendo comuns em marcas que querem parecer sólidas e confiáveis. Triângulos sugerem movimento, poder e crescimento, especialmente quando apontam para cima. O cérebro interpreta essas formas de maneira inconsciente, mas consistente, e designers sabem exatamente como utiliza-los para reforçar a mensagem desejada. A psicologia dos números é outro campo amplamente explorado. O famoso preço terminado em 9, como 9,99, funciona porque o cérebro lê da esquerda para a direita e se fixa no primeiro dígito. Embora a diferença para 10 seja mínima, a percepção é de algo significativamente mais barato. A ancoragem é outro efeito poderoso, ao apresentar primeiro um preço alto. O segundo parece mais acessível, mesmo que ainda seja caro. Quando vemos de R$ 999 por R$ 499, nosso cérebro compara com o valor inicial, não com o mercado. Além disso, o número 3 é amplamente utilizado, porque listas com 3 itens são mais fáceis de memorizar e transmitem sensação de completude. A experiência sensorial fecha esse ciclo de persuasão. O peso de uma embalagem, a textura do material, o som ao abrir uma caixa menos, tudo comunica valor. Um produto mais pesado tende a ser percebido como mais caro e confiável. Algumas empresas investem massivamente na experiência de unboxing, transformando o simples ato de abrir uma embalagem em um ritual prazeroso, que reforça a percepção de qualidade e exclusividade antes mesmo do uso do produto. Por fim, o neuromarketing leva essas estratégias a um nível científico
ainda mais profundo. Algumas empresas utilizam tecnologias como rastreamento ocular, medição de respostas emocionais e estudos de atividade cerebral, para entender exatamente quais estímulos geram mais engajamento, desejo e retenção de marca. O objetivo não é controlar mentes, mas reduzir incertezas e maximizar impacto emocional. A propaganda não obriga ninguém a comprar. Ela não controla sua mente, mas ela reduz suas defesas, antecipa suas reações e conversa diretamente com seus instintos mais antigos. Ela não cria desejos do zero. Ela ativa desejos latentes. A verdadeira questão não é se somos influenciáveis, mas se estamos conscientes enquanto decidimos. Quanto mais entendemos esses mecanismos, menos automáticas se tornam nossas escolhas. Consciência não elimina a propaganda, mas nos devolve algo fundamental, a capacidade de escolher com intenção e não apenas por impulso.